Começar a nossa segunda palestra do dia com a doutora Camila Baltazar. Ela possui mestrado e doutorado com ênfase em oftalmologia pela Unesp e ela é membro do Serviço de Oftalmologia Pupila Vet em Salvador, na Bahia. Agora eu passo a palavra a ela. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. A gente vai ter um papinho hoje sobre retinopatia hipertensiva em cães e gatos, tá? Essa palestra é uma palestra que, assim, para mim que trabalho na rotina, na realidade eu já pego os sinais mais, assim, ficou cego, tá? E o mais interessante nesse momento é a gente conseguir diagnosticar as lesões antes de virar aquela cegueira e que muitas vezes deixa o oftalmologista de mãos atadas, tá? Então, espero colaborar com vocês e passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento, tá? Bom, a gente não caminha sem anatomia, então eu aqui ilustrei em três figuras, né? Primeiro, a anatomia do olho. Para quem não está familiarizado, deixa eu só ligar aqui. Peraí, um pouquinho. 2 segundos que eu tô. Preciso só mexer em uma coisinha aqui, desculpa, porque eu não consegui ligar. Não sou muito tecnológica, tá? Não consegui ligar o mousezinho aqui no canto. Para ir apontando e conversando com vocês, certo? Enfim, aqui, essa primeira figura é a figura de um olho, tá? Para quem não está familiarizado, essa estrutura aqui é a córnea, essa parte acastanhada é a íris, esse é o espaço pupilar, né, onde a luz vai atravessar, passando pela lente, que tem que ser uma estrutura transparente, atravessando o corpo vítreo, que é preenchido por um gel, também transparente, e assim a luz atingir a retina, que fica logo aqui atrás, tá? A retina, que hoje é o foco da nossa palestra, ela é uma estrutura que, além de ter a sua função, na realidade, a função dela é de captar a luz, ela também fornece sinais clínicos que possam nos ajudar e colaborar com a doença sistêmica do indivíduo. Então, muitas doenças sistêmicas manifestam dentro dos olhos, tá? Desde uma inflamação, desde a alteração nos vasos da retina, desde da gente observar que o animal sente algum desconforto, uma fotofobia, uma resposta não efetiva aos reflexos pupilares, pode estar, juntamente com isso, uma manifestação sistêmica, tanto de uma doença infecciosa, como também de uma doença como a hipertensão, tá? O sinal de doença de hipertensão sistêmica, ela vem junto com outras doenças, então a gente vai ter um leque aí de diagnósticos diferenciais. Aqui eu queria só mostrar para vocês que a gente tem a parte da retina, que é a neurosensitiva, que ela é composta por várias camadas, e também faz parte da retina não sei se vocês conseguem visibilizar, essa linhazinha mais escura aqui, ó, que é o epitélio pigmentado da retina, tá? Logo abaixo vem a coroide, e na coroide a gente também tem o tapeto, que a gente, ao dilatar o olho de um paciente, a gente vê aquela coloração que vai variar desde um laranjado, um azul, um esverdeado, e em alguns animais até despigmentado, tá? E logo depois, abaixo, vem a escléria, que é aquela parte esbranquiçada, que a gente pode, nessa figura macro, a gente vê como essa estrutura esbranquiçada que protege, né, faz parte da túnica fibrosa. Por que eu vou mostrar essa figura aqui? Eu quero que vocês memorizem isso aqui. Assim, na medida do possível, quem tiver um papel, uma caneta, anotem, isso é importante. Importante para um clínico, não só para um oftalmologista, para um cardiologista e quem está na rotina do dia a dia. Isso aqui vai responder muitas questões lá adiante. E se nós entendermos como funciona essa retina, a gente vai conseguir quando for fazer um exame de fundo de olho, entender o que está acontecendo. Avaliando de dentro para fora, nesse sentido, tá? Do interior do olho para a parte mais externa, que é a esclera. Nós temos a retina, tá? E a retina é tudo isso aqui, retina e o epitélio pigmentado da retina, tá?
nós temos a coroide, aqui são os microcapilares da coroide, e o tapeto também faz parte da coroide, tá? A coroide mais também abaixo aqui, ou seja, isso aqui tudo é coroide. E depois a esclera. Por que eu tô falando isso aqui? Porque algumas lesões podem acontecer na coroide, algumas lesões podem cursar com o descolamento da retina, do epitélio pigmentado da retina. Então, a gente precisa identificar que tipo de lesão. Onde que, por exemplo, uma hemorragia está acontecendo? Aqui, intrarretiniana, subretiniana, é uma alteração dos capilares da coroide, tá? Essa figura aqui ilustra a parte tapetal. Na parte não tapetal, isso aqui não existe, ou seja, é a ausência de tapeto. Aqui temos um olho de um felino, tá? Ele tem um nervo óptico, né? E esses vasos, que são os vasos retinianos, esses mais calibrosozinhos aqui são o que a gente chama de vênulas, né? Tem as arteríolas e as vênulas. Mas o mais importante para o clínico é você verificar que esses vasos grandes aqui, eles normalmente são em 3 ou em 4, tá? E esses menorzinhos aqui são as arteríolas, tá? Retinianas. Engraçado, né? A gente vê as arteríolas um pouco menor que as vênulas, mas é assim mesmo. Essa parte que nós estamos avistando aqui é a parte tapetal. E ela fica na região dorsal do fundo de olho. Então, essa região tapetal ilustrada aqui nessa figura, a gente vai ter aqui a região do tapeto, e esse tamanho varia quanto ao tamanho da espécie, a raça. Então, você pode ter um tapeto maior e um tapeto menor. Então, essa aqui é a área tapetal. E essa aqui é a área não tapetal. O que tem de importante no normal aqui, certo? Você vai lá dilatar seu olho, vai olhar o fundo de olho na rotina clínica, e aí a gente vai do macro para o micro. Nós temos, voltando àquela figura lá, a parte neurosensitiva da retina, onde tem os fotorreceptores e as camadas de célula, normalmente em torno de 8 a 9 camadas aqui. Nós temos na região dorsal um epitélio pigmentado da retina, só que ele não é pigmentado. Isso é importante. A falta de pigmento desse segmento aqui faz com que a gente consiga ver o tapeto aqui embaixo, tá? Então, quando a gente está olhando aqui, existe um epitélio pigmentado da retina, só que ele não é pigmentado na região dorsal, certo? E tem os vasos da coroide e a esclera. Todo mundo anota isso aí, que isso vai fazer diferença lá no final, tá? Então, aqui a gente tem, reforçando, o epitélio, aqui a gente tem a parte da retina, né, que pega esses dois segmentos aqui, na região dorsal não tem pigmento, normalmente não tem pigmento. Aí, logo abaixo aqui, a gente tem a coroide, que é responsável pela vascularização e nutrição desse tecido retiniano, né, e a gente tem, fazendo parte da coroide, o tapeto. E aqui é um corte histológico mostrando essa estrutura. Isso aqui é um fundo de olho normal de um felino, tá? E aqui a gente vai ter na parte não tapetal, que é aquela parte escura, essa parte mais escurecida aqui. Então, a gente vai ter, normalmente, aí aqui a retina, o epitélio pigmentado da retina, só que nessa região é pigmentado e nós não temos tapeto. Tá vendo aquela parte, aquela cor verde? Então, a gente normalmente tem uma cor enegrecida, escura, e isso é importante. Por que eu tô focando nisso? Porque muitas das alterações subclínicas da hipertensão sistêmica, elas levam lesões nessa vasculatura, tanto da coroide, como vasculatura da região retinal, os vasos retinais, e vão ter um descolamento aqui, um extravasamento de fluido, e você precisa saber onde está essa localização da lesão ao você dilatar e fazer o exame de fundo de olho, tá? A hipertensão arterial sistêmica, ela pode ser primária, secundária, idiopática, como a doutora Maria do Carmo falou. Então, assim, existem muitas causas e a gente, às vezes, já pega um sinal subclínico. O paciente tem um leve sinal subclínico e a gente já identifica no fundo do olho. Daí, é tão importante você conhecer pelo menos o básico da retina, para que você possa avaliar esse fundo de olho e dizer, olha, isso aqui
há um sinal que possa ser que esse indivíduo seja um paciente com hipertensão. Então, vale a pena já fazer a pressão arterial desse paciente. Então, aqui, ó. Aqui é um olho de um cão. Você percebe que a cabeça do nervo óptico é diferente. Ela é mais... que ela é mais mielinizada. O do gato é desmielinizada. Esse aqui, ó, as vênulas, tá? E as arteríolas, normalmente ela sai da região da borda. Aqui é a região do tapeto, que é essa coloridão linda de se ver, e a região não tapetal, tá? Aí você vem para as diversidades, olha a coloração. Essa foto foi de um trabalho da doutora Karina Kobachigawa, que é do serviço da Unesp. Foi o trabalho de mestrado dela, que ela fez um trabalho com shih tzus, e você percebe que o tapeto pode ser de diversas cores, variando de uma cor mais alaranjada, uma cor também pode ser esverdeada, às vezes um pouco mais amarela, com duas cores, como nesse sentido aqui, que a gente vê uma área mais esverdeada e também uma área mais amarelada, tá? E aqui, normalmente, nos cães, ou ele fica numa área de transição, pode acontecer de estar todo na área não tapetal, tá? Mas normalmente a cabeça do nervo óptico fica nessa área de transição aqui, tá? Ou também na área do tapeto. Mas isso é variável de espécie para espécie. Ó, olha que diferente. Às vezes, se você não se familiariza com o fundo de olho, você pode achar que isso aqui é um olho anormal. Mas não, são olhos de pacientes normais e que o mais importante daquelas estruturas é que, às vezes, você pode ter um paciente que não tenha, por exemplo, ele na região não tapetal, ele não tenha que o epitélio pigmentado da retina tem que ser, normalmente é pigmentado, ele pode não ser pigmentado, como os indivíduos albinoides ou subalbinoides, como é o caso desse paciente aqui. Esse fundo é normal, mas ele na área que seria a região não tapetal, onde há epitélio pigmentado, ele não é pigmentado, por uma questão genética ou por uma alteração do indivíduo mesmo, aqueles animais albinos, enfim. E aí você consegue perceber alguns vasos aqui por baixo. Esses vasos que vocês estão vendo são vasos da coroide, e é normal, é um olho normal. Então, a gente precisa conhecer o normal, e como é que a gente conhece o normal? Fazendo, olhando, sempre. Todo animal chegou de lá, olha o fundo de olho, é assim, esse normal. Quando você observar uma coisa estranha, aí você já fica atento, tá? Aqui, ó, a região tapetal, um fundo de olho meio azulado, isso aqui de um animal mais jovem, aí aqui vem as vênulas, né? E as arteríolas. Aqui tá levemente ondulada, mas assim, é considerada normal ainda, tá? O indivíduo aqui é um indivíduo com fundo normal. E como é que a gente faz o exame de fundo de olho? O exame de fundo de olho é feito através da fundoscopia. E o que a gente precisa para fazer essa fundoscopia que a senhora tanto fala, né? Pouca coisa. Claro que existem hoje aparatos mais sofisticados, enfim, um oftalmoscópio indireto, um equipamento que não é tão baratinho assim, mas ajuda bastante. Eu, preferencialmente, prefiro fazer com indireto, tá? Mas o indireto, ele fornece uma informação da retina invertida. Já o direto, na realidade, o indireto é invertida e ele nos dá uma informação de um campo geral da retina. Já o direto, ele me dá um campo visual menor, porém mais magnificado, mais ampliado no sentido assim, mais detalhado daquela região. Quem tem os dois é ótimo, porque você faz o exame com os dois aparelhos, você olha primeiro para o indireto, aí você vê aquele ponto assim com a lesãozinha, aí você vai você faz com o indireto, depois você vai com o direto e foca naquela lesão. Mas assim, doutora, isso aí é muito caro, eu não tenho, isso não faz com que você não possa fazer exame de retina, tá? A gente precisaria de duas coisas. Uma lente de 20 dioptrias. Essa lente normalmente não é muito baratinha. Ela custa uns R$800, em média. Você pode até conseguir, pessoal vendendo no Mercado Livre, uma lente de 20 dioptrias. Ela pode ser até uma mais barata. A que eu uso normalmente é da Volk, mas ela é bem carinha mesmo. Às vezes passa até de R$1.000 com esse dólar alto. Realmente a lente fica um pouco mais cara. E uma fonte luminosa. Às vezes, até na rotina do dia a dia, quando eu vou fazer trabalho a campo, eu não levo o oftalmoscópio indireto sempre, então eu uso essa lente e essa lanterna.
E com isso é o suficiente para você fazer uma inspeção no fundo do de olho, tá? Então, assim, lesões oculares de hipertensão sistêmica. Esse artigo é um artigo interessante, né? Um estudo que ele fez de 85 a 98, onde ele avaliou 69 gatos com lesões, né? Com sugestivas, na realidade, com lesões oculares que tinham sinais de hipertensão sistêmica. Desses 69 gatos que eles avaliaram, 54 deles tinham alguma disfunção renal, tá? Associada, ou seja, aí o carro-chefe talvez da hipertensão sistêmica cursar com lesões renais nos pacientes. Então, fiquem atentos em pacientes que têm alguma disfunção renal, de ter alguma lesão em retina e cursar com hipertensão sistêmica. Então, a gente também tinha nesse estudo, umas 37 pacientes tinham anomalias alguma anormalidade cardiogênica, né, alguma cardiopatia, normalmente hipertrófica, né, mas, ou seja, se 54 tinham disfunção renal e 37 tinham alguma alteração cardíaca, já é um alerta. Faça exame de fundo. O que acontece muito é que esses pacientes que têm essas lesões oculares, às vezes, o paciente tem uma pressão de 150 a 160, que ainda não é um pico hipertensivo alto para causar uma lesão em fundo de olho. A partir de 160, já é comum lesões em órgãos-alvos, né? Inclusive a retina. Só que há lesões em retina também em pacientes que, ao avaliar a hipertensão, eles eram normotensos. Porém, não significa dizer que oscilações de pressão nesse indivíduo, principalmente os doentes renais crônicos, não tenham causado uma lesão em retina, tá? Essas lesões nesse artigo foi interessante porque eles falavam que 60% desses indivíduos tiveram um descolamento de retina, ou seja, a causa mais comum é aquela cegueira por descolamento da retina. E isso é uma coisa que, poxa, condena o animal à perda visual, muitas vezes. E é triste, né, o tutor chegar para você e falar, ai, meu animalzinho estava enxergando e, de repente, o doutor apareceu um vermelhão, às vezes cursa com hemorragia retiniana, né, um descolamento seguido de hemorragia, ou intrarretiniana, subretiniana, ou então ainda na camada vítrea, no vítreo, extravasa todo para o segmento posterior ali, naquele gelzinho da câmara vítrea. Então, também nesse artigo falaram que, eles descrevem que tinham 5 pacientes que tinham hipertireoidismo e 2 com diabetes. Claro que são menos comuns, eu vou dizer, o número chefe, né, o número maior desses pacientes eram pacientes que tinham alguma disfunção renal mesmo, e alguma disfunção cardíaca, tá? Também, esse artigo também fala das lesões associadas à hipertensão sistêmica em cães. E foram 65 casos, né? Quando a gente fala de lesão em cães... eu vou voltar rapidinho no slide, que tinha uma coisa importante que eu queria falar para vocês sobre as lesões de hipertensão em retina associadas a gatos, que tem um pouquinho de diferença relacionada a cão, isso é importante. Normalmente, os trabalhos relatam que gatos até com a hipertensão primária, ele também vai cursar com lesões em retina, mas eles falam que o tipo de lesão é normalmente causado por lesões na coroide, tá? Nos vasos da coroide, ali embaixo. O que isso faz com que tenha um tipo de descolamento de retina exudativo, parecendo uma bolha, chamado descolamento exudativo bolhoso, que às vezes você não observa esse tipo de descolamento em cães. Não é que não possa ter, pode ter, mas é menos comum. Em gatos parece ser mais comum ser uma coroidiopatia hipertensiva do que em cães, tá? Então, é uma diferençazinha que, ao fundo de olho, você já consegue perceber e matar a charada, que é uma hipertensão sistêmica agindo ali. Nesses casos, nas lesões oculares em cachorros, né, em cães, a gente percebe que, nesse estudo com 65 casos, né,
42 desses animais eram hipertensos e 23 normotensos, e todos eles tinham lesão em retina, tá? Desde dos normotensos para os hipertensos. Dos hipertensos, 72% tinha alguma lesão moderada a grave em retina. E a mais comum delas nos cães foi a hemorragia retiniana, tá? Nem tanto o descolamento, mas a hemorragia retiniana, tá? Mas pode cursar com descolamento também. Então, aí você pode até matar a charadinha de suspeitar. Se você fizer naquela rotina, seu exame de fundo de olho, você pode identificar algumas lesões primárias de retina e já suspeitar que esse paciente precisa de um controle até imediato, né, da pressão arterial, e pedir, solicitar logo para fazer essa avaliação, né, da hipertensão, a avaliação da pressão sistêmica do paciente. Bom, o que leva? Como é que funciona? Como é que chega essa hipertensão e causa um dano lá na retina? A gente tem essa vasoconstricção, né? E aí os vasos da retina são vasos finos, são vasos menos calibrosos do que a maioria dos vasos em outros órgãos-alvos, são vasos bem fininhos. Então, quando você tem uma resposta à hipertensão, os vasos da arteriolar e os vasos da coroide também, eles fazem uma vasoconstricção, com o propósito de fazer um mecanismo de autorregulação, certo? Só que, por muito tempo, essa musculatura lisa da parede do vaso não comporta essa vasoconstrição. E aí ele começa a causar lesões na parede da artéria, né, da arteríola retinal. E essa lesão na parede da arteríola retinal começa a hipertrofiar e causa uma hiperplasia, às vezes pode ocluir ainda mais, e às vezes pode até causar isquemia e necrose da musculatura lisa da parede do vaso. Quando essa função contrátil começa a ser crônica, e aí começa a perder um pouco a função de causar lesão nessa musculatura da parede do vaso, e começa a extravasar, aumenta a permeabilidade, que a gente chama quebra da barreira hematorretiniana, e começa extravasar líquidos, até uma lesão de perfusão. Então, a gente tem extravasamento de plasma para o meio externo. E qual é o meio externo dos vasos? Ali, a retina, né? Aquele meio, as camadas. Então, esses fluidos, eles tendem a se infiltrar, separando o tecido. E como a retina é muito nutrida pelos vasos da coroide e também por essas artérias, né, que irrigam ali o tecido, ele começa a nutrir mais o segmento ou dificultar a nutrição daquele tecido. E quando a gente fala de células nervosas, a gente sabe que qualquer lesão nervosa, a capacidade regenerativa de uma célula nervosa é muito baixa. Então, quanto mais tempo ele tiver com hipóxia, com isquemia, sem a vascularização e sem a nutrição necessária, isso vai levar a uma perda irreversível da função visual desse indivíduo. Ou seja, uma perda parcial ou até mesmo definitiva do paciente. E muitas vezes condenando ele à cegueira. Então, se você identifica precocemente, você controla essa pressão e você diminui os danos na retina. Então, a gente pode ter oclusão das arteríolas retinianas, com lesão de reperfusão das fibras nervosas. Você pode ter transudato, periarteriolar, hemorragia dentro da retina, porque ali você altera a permeabilidade e você também lesiona o endotélio do vaso. E com a lesão desse endotélio do vaso, por isquemia, por necrose da musculatura, você tem extravasamento desse líquido, tanto para o meio, tanto para o tecido intrarretiniano como subretiniano. E aí a gente consegue ver as hemorragias, tá? E esse edema pode ser desde leve a um edema severo que chega ao ponto de descolar completamente a retina do paciente, levando à cegueira. Então aqui eu tenho... Lembra daquela figura que a gente mostrou lá adiante, de um fundo normal, das camadas, enfim. Aqui vou mostrar para você como seria uma lesão nas camadas da retina. Então aqui você tem uma lesão como
na hipertensão, em que você há uma lesão aqui no fundo de olho e há extravasamento de líquido para esse espaço aqui, subretiniano, tá? E aí você tem um aumento de expansão, né, dessas fibras, um edema dessa retina, tá? O que a gente vê no edema? A luz, ela incide sobre a retina, e ao incidir sobre a retina, o tapeto reflete, tá? E aí a gente vê aquele olho, né, com aquele brilho. Quando você tem uma lesão ativa, ou seja, aconteceu recentemente, não é uma coisa velha, é uma coisa que aconteceu repentinamente, você vai perceber com a formação desses edemas aqui, ó. Ela fica na região, você aumenta a espessura da retina por causa do extravasamento de líquido, e você vai aumentar o trânsito da luz até o tapeto. Então, essa área vai estar mais escurecida aqui em relação às outras regiões. E aí você observa como se fosse esse edema meio bolhoso, tá? Com esses círculos. Isso aqui na área tapetal, tá? Quando você vai perceber que essa lesão é uma lesão mais antiga. Quando você já tem uma lesão solucionada, e já, vamos supor, você tratou o paciente, você pode deixar umas sequelas nessa retina. E, normalmente, quando eles retornam se ficar muito tempo nessa questão do edema, ficar muito tempo edemaciado o tecido, pode se tornar irreversível. E aí, quando você corrige o erro, né, no caso do defeito, na realidade, você corrige a hipertensão, esse tecido, ele meio que atrofia, ele perde um pouco da função, então ele se torna mais fino. E aí você vai ter o inverso, você vai ter uma alta refletividade do tecido. Junto com isso, você tem aqui nessa região, lembra que eu falei que na região dorsal, onde tem a região do tapeto, o epitélio pigmentado da retina não é pigmentado? Por causa da lesão, ele pode ficar pigmentado, tá? Isso é uma coisa anormal. E o que a gente observa, como nessa figura? Essa área de hiperreflectividade é uma lesão. Isso significa que a gente tem uma lesão mais antiga, é uma lesão que a gente chama de lesão inativa, porém, nessa região, a retina está mais fina, e ela se expressa dessa forma, como se fosse um espelho que reflete. Quem está acostumado a ver fundo de olho, a gente parece um clarão. E é bem diferente de um olho normal, tá? Porque destoa. O tapeto reflete, mas ele reflete muito mais. Então, você pode, o que a gente chama de hiperreflectividade, e é sinal de uma retina que sofreu lesão, e essa lesão é uma lesão inativada, tá? Você também pode perceber a formação de pigmentos, como a gente vê aqui nessa figura, que é, na realidade, o pigmento que se instala no epitélio pigmentado da retina. Aqui é formando o mesmo tipo de lesão, só que na área não tapetal. E aí, claro que aquela atrofia acontece, né, da mesma forma, que ele não esboçou, mas pode acontecer, só que, né, como essa atrofia da parte neurosensitiva, e aqui a gente não tem um epitélio pigmentado, a gente não consegue ver aquela hiperreflexia, mas a gente consegue ver também área de despigmentações do epitélio, ou seja, um sentido inverso do que a gente viu na parte dorsal. Então, a gente consegue observar nas lesões mais inativas uma alteração de tons mais claros e mais escuros na parte do epitélio não pigmentado. Quando a gente quer ver uma lesão ativa, que a gente vê aquele edema que foi feito, e se esse edema acontece na parte não pigmentada da retina, ou seja, onde tem o epitélio não pigmentado da retina, a gente vê como esses círculos, tá? De edema circular, meio opaco, que é sinal de uma lesão ativa, tá? De edema de retina. Então, as doenças sistêmicas, como eu havia falado para vocês, são as lesões mais comuns, são as lesões, a doença renal crônica, há indício de diabetes mellitus, mas assim, eu particularmente nunca peguei um paciente meu que tenha diabetes mellitus, que tenha cursado com lesão em retina. É mais baixa a casuística, os trabalhos que eu venho sinalizando e a minha experiência não apontam muito para diabetes mellitus, mas a literatura descreve que pode acontecer sim. Nos cães, o hiperadreno é um carro-chefe,
para hipertensão sistêmica e cursa em cães com alto índice de lesão em retina, junto com as doenças renais crônicas e as doenças cardiovasculares também. Os gatos, as doenças cardiovasculares sempre devem ser uma das primeiras opções de fazer avaliação, até porque, às vezes, eles não têm, até gatos, não com uma lesão, assim, muito, assim, uma azotemia moderada, ou até uma azotemia leve, pode cursar com picos hipertensivos e ter lesões em retina. Então, a gente tem que ficar atento, fazer uma triagem bem caprichada de pacientes doentes renal, até agudo também, e principalmente também nos crônicos. E se você suspeitar e avaliar o fundo de olho e perceber que tem alguma lesão em retina, vasculhe esse gato, vasculhe esse cão, não deixe de pedir exames complementares, faça a avaliação da pressão, converse com o tutor, que é importante, por algum tempo, você acompanhar esse paciente, principalmente no caso dos pacientes que ainda são normotensos, e sempre me pergunta, aí, doutora, você indica ou não tratar? É assim, normalmente os pacientes que já chegam na minha mão, eles já chegam no estado mais avançado, então, normalmente, a gente já encaminha para o clínico ou para o cardiologista para já começar o tratamento de controle de hipertensão e descobrir a causa base. Porém, recentemente eu tenho pego alguns pacientes que têm lesões de doença, sinais de hipertensão sistêmica, e que foram picos. Então, eu deixo o tutor avisado e peço para vir com frequência para eu olhar esse fundo de olho, mas sinalizo para ele que é importante, sim, fazer um acompanhamento frequente e árduo, e qualquer alteração, procurar imediatamente o serviço, tanto de cardiologia, ou clínico responsável também, como de oftalmo, para a gente poder ajudar. Porque o que acontece? Se a gente consegue, na realidade, se a gente consegue identificar o paciente ainda no momento inicial, a gente controla essa hipertensão, a gente ainda pode diminuir os danos de perda visual. O grande problema tá da gente demorar de diagnosticar. E aí fica difícil realmente recuperar. Tem um trabalho super interessante, ele é de 2015, em que ele fala que pacientes que você diagnosticou com alguma lesão e verificou que tem hipertensão, e você agir, assim, imediatamente, de maneira árdua, rápida, poxa, muitos, assim, vou dizer todos não, mas muitos retornaram à visão. Claro que existe ainda uma possibilidade, que eu vou deixar mais para o final da palestra para falar a vocês sobre a possibilidade de fazer, né, uma cirurgia de retina, tá? Então, sinais clínicos. Essa é uma paciente de 18 anos, essa foto é ela tem 18 anos e a proprietária, de um dia para o outro, percebeu dilatação pupilar e que o animal estava se batendo, né, trombando em objetos e desesperado. Então, há um desespero por parte do tutor também em observar que seu animal estava visual e, de repente, ele está desorientado pela casa. Então, chegou no serviço, na realidade, ele chegou direto para o serviço de emergência e chamaram, né, o oftalmologista para ver o que estava acontecendo, porque o olho estava assim. E, junto com isso, essa paciente tinha uma pressão de 160. Aí coletaram os exames, aí eu fiz um ultrassom ocular, fiz o exame de retina e constatei que tinha um descolamento bilateral de retina, com pontos e hemorragias, um total em um olho e parcial no outro, só que nesse parcial tinha hemorragias retinianas. Às vezes, também uma coisa que eu queria deixar para vocês, talvez por falta de conhecimento ou por um certo desespero, alguns colegas, né, pensam que o aumento da pressão sistêmica vai cursar com o aumento da pressão intraocular. Não, pode acontecer, mas não é regra. Por que eu estou falando isso? Os mecanismos que regulam a pressão intraocular são diferentes dos que regulam a pressão sistêmica. E claro que você pode ter alterações secundárias
da pressão intraocular desse indivíduo, como, por exemplo, se ele tem um descolamento de retina, uma hemorragia pode gerar um glaucoma, e esse glaucoma vai causar uma hipertensão intraocular, tá? Mas, normalmente, as pressões desses animais estão dentro do normal. Estou falando da pressão intraocular, tá? Então, eu já tive paciente, ficou cego, acho que tá com hipertensão. Doutora, você podia fazer a pressão ocular desse paciente, e às vezes até eu vou me deslocar na clínica porque houve uma solicitação externa de fazer uma pressão intraocular. Na realidade, o mais importante nesse caso é fazer a fundoscopia, tá? Suspeitou de hipertensão sistêmica, fundoscopia. Caminha para fundoscopia. Claro que isso vai cursar com outras alterações, como uveíte, se tiver um descolamento, uma inflamação intraocular, um glaucoma, sim, uma alteração que possa cursar de maneira secundária a uma hipertensão intraocular, ok, mas não é regra, tá? Então, desmistifique que assim, ele aumentou a pressão intraocular, não é a causa base principal. A causa base principal é a hipertensão sistêmica e os danos na retina. Mas o aconselhável seria chamar um especialista para poder ver se tem alguma coisa a mais, colaborando também, não só o quadro sistêmico, mas também quadros oculares que podem causar danos em retina, tá? Então, aqui a gente falou um pouco da pressão sistêmica. Nos gatos, eu já consegui ver algumas lesões acima de 160, né, de pressão, e diastólica em torno dessa faixa aqui, tá? E, desculpa, meu celular apitou aqui, foi, enfim. Mas, normalmente, lesões ainda moderadas na retina, tá? Então, quais são as lesões que eu vejo em fundoscopia? Descolamento de retina, tortuosidade dos vasos. Essas tortuosidades parecem ser mais acentuadas em cães do que em gatos, tá? Mas pode cursar. Quando você pensar em tortuosidade de vasos, você tem que lembrar também de fatores diferenciais, como coagulopatias, mielomas em cães, qualquer alteração como que leve a hiperviscosidades, dos vasos, alterações sistêmicas, então a gente também tem que ficar atento a outras alterações, tá? Mas a hipertensão é carro-chefe, principalmente em cães. As hemorragias retinianas, que pode ser pré-retinal, que é as hemorragias que a gente chama no vítreo, eu vou mostrar fotos para vocês, intraretinal, ou seja, que é ali, que a gente chama dentro da camada da retina neurosensitiva, tá? Subretinal, entre a retina ali, a coroide, ou então associada entre a retina neurosensitiva e o epitélio pigmentado da retina, ela pode ficar ali. E vai ter uma diferença no que você vai ver no exame de fundo de olho. A gente pode ter os edemas subretinal e intraretinal, eu vou mostrar uma figura de uma OCT para vocês diferenciarem, né, a imagem. Degeneração retiniana, a gente também pode ter uma vasculite, né, dos vasos ali, da retina, com edema, com aneurismas também, de vasos, depósito de pigmento e também papiledema do nervo óptico, tá? Tá aqui, esse trabalho é muito legal. Vale a pena quem tem curiosidade, quem gosta e quem quer aprender um pouquinho sobre você identificar uma lesão e você olhar, nossa, é isso, ajuda bastante no processo de construção do conhecimento. E o que é isso que eu tô vendo? Esse artigo é bem legal, é interessante, é um artigo de 2015, de gatos geriátricos, e que eles fizeram uma triagem de gatos acima de 8 anos. E eles avaliaram 73 gatos. E desses 73 gatos, 13 acima de 8 anos, 13 tiveram hipertensão sistêmica, tá? Desses 13 que tiveram hipertensão sistêmica, 10 tinham lesões oculares, tá? De algum jeito. Não necessariamente um descolamento total de retina, mas tinha um edema, tinha uma hemorragia, ou uma presença de uma lesão que já podia ser sinal de uma pré-lesão
de uma hipertensão em algum momento. Essa primeira foto aqui era o gato que ele tinha sinais leves de hipertensão, mas ele não tinha ainda lesão em retina. Aí passou 2 semanas, fizeram uma avaliação novamente. Ele ficou naquela dúvida, né, que a gente sempre fica, deu aquele limiar, não, será que é porque ele estava agitado, fez 5, 6 aferições, aí, não vamos entrar com tratamento clínico ainda não, porque a gente ficou naquela dúvida, né? E aí a retina era normal, aí passou 2 semanas, a gente já consegue observar aqui, ó, a presença de um edema de retina, aqui também com presença de edema e com presença de depósito de pigmento, ou seja, já tinha um processo de lesão de retina, mas o paciente ainda era visual. Aí começou o tratamento com antihipertensivo, tá? Aqui foi usado o alodipino, tá? E aí você vê que, assim, diminui o edema nessas regiões, mas fica uma cicatriz, tá? Fica uma lesão. São raros os casos em que não fica nenhum indício de que nada aconteça naquele olho, tá? Mas o paciente continuou sendo visual, ou seja, esse paciente foi acompanhado e ele não perdeu a visão, tá? Aqui, mostrando que você já tem presenças de pontos de hemorragias discretos. Aqui também, ó, em um outro campo visual, você já vê presença de edemas, né, que a gente chama um edema mais exudativo, mas ainda dá para salvar esse olho, o paciente ainda continuou visual, tá? Aqui um outro paciente, tá, que tinha lesão de retina desse mesmo artigo, e ele descreve que eram lesões, né, que apresentava eles chamam de aneurismas, esses pontos aqui, são os aneurismas da arteríola. E aí você pensa em esses pontinhos de hemorragia em cima do vaso, sinal de alerta. Começou o tratamento, melhorou, mesmo assim, esse paciente tendeu ao controle, depois um pouco de descontrole, ele conseguiu controlar por um tempo a pressão, mas 8 semanas depois ele já apareceu de novo. Ó, a gente já vê aqui, não é comum em gato, mas você vê um pouco de tortuosidade dos vasos também, e aqui já tendo lesão de novo, é um edema de retina, e não conseguiu controlar a pressão desse gato, ele levou a hemorragia retiniana mais acentuada, tá? Nesse gato aqui. E esse aqui é um gato que também não conseguiu controlar em tempo hábil, e ele teve um descolamento de retina maior aqui, nessa imagem aqui no canto. E aqui, ó, tá vendo foquinhos, vários pontinhos pequenos que são focos de hemorragia. Eu queria mostrar também nessa figura, se você consegue ver, áreas de hiperreflexia, sinal de que essa lesão já é uma lesão que já em algum momento foi inativada, e você vê que essa área tem um pouco mais de hiperreflectividade, tá? Aqui também, ó, um aumento de reflexo no fundo de olho, aqui tem uma cor, e aqui tá um pouco com aumento maior de reflexo na retina, que é um sinal de processo degenerativo mesmo da retina, ou seja, essa retina já tem uma lesão um pouco mais inativada, uma lesão um pouco mais ativa. Significa que esse paciente já cursava anteriormente com alguns picos hipertensivos, ou até mesmo que não tinha se manifestado de maneira tão drástica. Aqui, ó, essa figura que eu falei para vocês da hemorragia pré-retinal, né? Isso aqui é um coágulo no vítreo. E aí a gente faz o exame de fundo e a gente percebe aqui a formação desse coágulo no fundo de olho de um gato. Isso aqui é um gato, tá? Essa imagem é feita com o retinógrafo, tá? Mas eu vou mostrar também uma imagem que foi feita por um veterinário que é professor da UEMA, que é o Dr. Tiago, que ele conseguiu fazer uma imagem com o próprio celular e aquela lente que eu mostrei a você de 20 dioptrias e registrou uma hemorragia também de retina. Então, aqui a gente tem 2 imagens. Essa imagem que tá vendo pontos de hemorragia, isso aqui são pontos de hemorragia na retina. Esse aqui é um olho de um cão, tá? A cabeça do nervo óptico dele é um pouquinho mais diferenciada aqui. Então, ele já é um paciente que tinha hipertensão e ele cursou com essa hemorragia aqui. Essa hemorragia que você vê como pontos é uma hemorragia intrarretiniana, tá? Você vê que ela não está em cima do vaso, ela pode estar até próxima aos vasos.
que você pode até confundir um pouco com aqueles aneurismas, mas o aneurisma, ele fica bem quase em cima dos vasos, tá? Aqui não, aqui eles ficam soltos no tapeto, e aí a gente tem uma hemorragia intrarretiniana, tá? Aqui é subretiniana, ela normalmente cursa com placas mais escurecidas, e aí elas são mais extensas, porque elas também envolvem ali os vasos da coroide, então a gente tem essas hemorragias mais largas do que as intrarretinianas. E aí é um diferencial. Ó, aqui nessa imagem você consegue ver uma tortuosidade também um pouquinho dos vasos, das arteríolas do paciente. Aqui, ó. Esse aqui é a imagem de um cão, você vê que o olho tá um olho meio turvo, né? É como se ele tem edema difuso, porém não é um edema com descolamento ainda, tá um pouco exudativo. E aí você vê essa tortuosidade dos vasos requentenses. Isso não é normal. Os vasos principais, eles estão todos tortuosos, as arteríolas, tanto as vênulas como as arteríolas. E você consegue ver uma turvidez em cima da cabeça do nervo óptico. Isso aqui é um edema, aqui em cima, tá? Com um pouco de descolamento, também de retina. Mas assim, você vê isso aqui tudo muito turvo. Esse olho não é um olho normal, e é um sinal de alerta. A gente consegue ver também um ponto de pigmento aqui, que provavelmente ele já tinha sinalização de lesões antes, talvez que são lesões mais inativadas, mas ele persistiu e a gente vê essa tortuosidade. Isso aqui também é o olho de um cão. Essa foto aqui é um descolamento de retina parcial, tá? E aí você vê, tá vendo essa área aqui? Essa área tá com hiperrefletividade. Lembra que eu falei pra vocês? Descolou toda a retina neurosensitiva e aí expôs todo o tapeto aqui. Essa área tá toda inativada já. E aí você vê como acende, como é diferente. Parece que você acendeu realmente uma luz no fundo de olho. E você percebe assim como se tivesse um pano no fundo de olho. Isso aqui é um descolamento de retina. Não tem hemorragia nesse caso, tá? Aqui, ó, essa foi aquela foto daquele doutor que eu falei a você, que é o doutor Tiago. Ele me cedeu, que eu achei brilhante, que ele estava sem um retinógrafo, mas ele viu que tinha uma lesão retiniana, e aí ele não hesitou em dar um jeitinho, né, com com o celular e aquela lente de 20 dioptrias, e ele usou, não foi nem um oftalmoscópio indireto, e ele usou a própria luz de fonte da câmera do celular e fez a foto. Aqui a gente vê, ó, a imagem de uma hemorragia retiniana, um pouco de tortuosidade aqui. Isso aqui, gente, esse claro aqui é do flash, tá? Que ele bateu, mas só tinha esse ponto de hemorragia aqui. Aqui a gente consegue ver um pouco de edema ao redor da cabeça do nervo óptico. Essa região aqui também tá um pouco, você tá vendo esses vasos da coroide aqui, é porque isso aqui é normal, tá, gente? Claro que normal ver os vasos da coroide porque esse animal é subalbinoide, mas, ou seja, ele não tem o epitélio pigmentado da retina na zona não tapetal, mas ele também tem aqui um pouco de edema ao redor e um pouquinho de descolamento também. E aqui a gente tem hemorragias na retina, tá? Mas a gente não conseguiu ver aqui, ó, os vasos retinianos deles não estão tortuosos, tá? Outra imagem, essa imagem é um descolamento de retina, a gente com um ponto de hemorragia, e nesse olho também a gente fez, a gente consegue ver, né, que é uma imagem de ultrassom que mostra um descolamento total da retina. Ela soltou toda daqui, e a gente parece que tem como se fosse uma linha mais hipericogênica, tá? E a gente vê esse descolamento utilizando o ultrassom. Quando às vezes a gente tem dificuldade, tem uma hemorragia intrarretiniana, a gente pode lançar a mão do ultrassom também, que auxilia muito no diagnóstico. E um parecer mais fidedigno para o tutor. É importante a gente fechar o diagnóstico, é importante a gente explicar ao tutor todas as consequências relacionadas à acuidade visual, qual é o prognóstico, que a depender do diagnóstico rápido e um diagnóstico tardio vai fazer muita diferença com relação à visão do paciente. Normalmente a gente sempre leva em consideração de um prognóstico reservado quanto à visão, mas a gente pode tentar corrigir algumas coisas. Tá? Aqui, ó, outra imagem. Aí eu vou fazer
Essa imagem aqui é de um gato, né? E aqui, pontos de hemorragia. Essa hemorragia é uma subretiniana. Lembra que eu falei que as hemorragias subretinianas, elas são mais, elas têm uma coloração mais escura do que as intrarretinianas, que são um pouco mais claras e normalmente aparecem mais pontuais. Isso aqui é uma hemorragia subretiniana. Essa foto foi lá na Unesp, que a gente, do nosso serviço lá da Unesp, de Jaboticabal, do professor Laus. Lá tem um retinógrafo super bom. E aí a gente fazia a festa, né? Batendo as fotos do fundo de olho. Então, assim, lembra que eu falei a você, eu vou mostrar uma foto do OCT para vocês, para a gente saber, como é que fica, qual é a diferença do edema intrarretiniano e subretiniano. Essa imagem é uma imagem de OCT de um paciente humano, tá? E aqui você vê, essa camada aqui de baixo é o epitélio pigmentado. E aqui a gente tem um edema subretiniano, tá? Embaixo da retina neurosensitiva, tá? E a gente tem, nossa, a gente consegue visibilizar os edemas, acúmulo de fluido intrarretinianos. Quando a gente tem esses acúmulos de fluidos intrarretinianos, eles são um pouco menos agressivos do que quando a gente tem esse descolamento, essa separação. Quanto maior essa separação, mais dano vai ter nessa retina neurosensitiva. E assim, a gente tem aqui a coroide logo aqui abaixo, e a gente favorece que haja um descolamento total dessa retina aqui. E às vezes também pode deslocar também o epitélio pigmentado, né, da retina junto. Eles normalmente ficam mais presinhos na coroide, mas às vezes ele descola também junto com a parte neurosensitiva. E aí, o prognóstico visual realmente decresce bastante. Então, o que a gente faz de tratamento? Pergunta para o oftalmologista, não. Aí eu pergunto para os cardiologistas, aí eu corro logo para o clínico e digo, gente, isso aqui parece muito um quadro de hipertensão sistêmica, preciso da ajuda de vocês, vamos caminhar juntos, as especialidades, e eu, normalmente, indico o controle da hipertensão, nesses casos, mas precisa investigar a causa base. Então, aí lá vem todo aquele protocolo de vasculhar o animal por completo, pedir os exames necessários, exames de triagem, hemograma, bioquímico, urinálise, investigar a parte, se tem distúrbios hipertensivos, se tem hiperadreno, se tem problemas de tireoide, ver controle de dieta, se tem alguma coisa relacionada que possa estar contribuindo para a hipertensão desse indivíduo, que tipo de alimentação ele come, enfim, fazer todo o diagnóstico, tratar a causa base e controlar, mais que imediato, a hipertensão desse paciente. E aí, o que eu faço fazer com a retina? Então, hoje aqui no Brasil, as cirurgias de retina em cães, eu só conheço uma pessoa que faz no Brasil, que eu conheço, pode ter outros fazendo, tá, ou estejam começando, que é o professor João Klein, né, o professor João Klein, ele entrou nesse desafio agora de tentar corrigir, né, essas lesões de retina através de técnicas mais avançadas, com aparelhos específicos. Ele foi treinado para isso, mas a gente sabe que o prognóstico depende muito do rápido diagnóstico para poder preservar a funcionalidade das células da retina, tá? Então, assim, já nos Estados Unidos, esse artigo aqui é de 2015, eles fizeram um trabalho muito interessante de 275 olhos, né? 275 olhos de 215 casos de cães que tinham escoamento de retina e que foram, de alguma forma, submetidos à cirurgia de retina, e uma parte conseguiu ter alguma acuidade visual, que ajudou muito, porque a gente sabe, né, que os animais têm os outros sentidos também bastante aguçados, e um pouquinho que você fornece de acuidade visual, ele compensa com os outros sentidos, e ele tem uma qualidade de vida, assim, maior. Então, assim, graças a Deus, a gente tem avançado na veterinária, se aprimorando, e a área de oftalmologia tem sido uma área que
tem trazido coisas interessantes e cada vez mais podendo ser aplicado para os nossos pacientes. Mas, infelizmente, o tratamento, ainda o grosso do tratamento de lesões de retina é realmente, no caso das retinas, das lesões hipertensivas, o controle da pressão arterial, né, sistêmica. Eu queria deixar uma frasezinha para vocês, né, que eu acho fantástica, simples, que é a Dory que fala no Procurando Nemo, né, que é: quando a vida decepciona, qual é a solução? Continuar a nadar e continuar a nadar. E isso é importante para a gente que sempre está no desafio e que a gente sempre está querendo oferecer o melhor resultado para a gente. Às vezes a gente se sente até impotente, ou às vezes a gente se sente inseguro, a gente se sente um pouco, meu Deus, e o que eu faço agora? Estuda, pede ajuda ao colega, manda uma mensagem, pode mandar uma mensagem para mim: doutora, eu estou com uma dúvida de um caso, a gente pode discutir, a gente está aqui para ajudar uns aos outros, e a gente pode aprender um com os outros. Então a gente tem que continuar nadando. Vamos estudando, vamos discutindo, vamos aprimorando, vamos buscando experiências. Eu sei que, assim, a priori, parece que fundo de olho é um bicho-papão, mas eu falo para vocês: façam. Comece a fazer, ninguém está cobrando de vocês. Vá lá e faça, repita, tenha dúvidas, procure questionar suas dúvidas, procure tirar suas dúvidas, e com certeza vocês, clínicos, vão fazer um fundo de olho bem legal e vão conseguir oferecer um melhor tratamento também para o paciente de vocês. Eu deixo aqui meu obrigado para vocês. Aqui tem meu contato do Instagram, que é Cabaltazar Oftalmovet. Vocês também podem seguir a Pupila Vet, deixar uma mensagem lá, que lá também tem a doutora Raquel Libório, que é oftalmologista, também pode ajudar vocês na retirada de dúvidas também. E pode mandar um e-mail para mim também aqui no Cabaltazar, tá? Muito obrigada. Estou aberta a questionamentos. Muitíssimo obrigado pela palestra, doutora Camila. Palestra excelente, didática maravilhosa. Vem pro UFPEL. Ai, gente. Deixa eu descompartilhar aqui, que eu sou meio... para eu ver vocês direitinho aqui, eu vou abrir aqui. Deixa eu tirar... Vocês estão vendo minha tela ou estão me vendo já? A tela. Estão me vendo? Só a tela ou eu consigo me... Peraí, que eu não sei como é que tira isso aqui, não. Sou meio... Deixa eu aqui. Mas a gente consegue te ver também. A gente te vê consegue. aqui no cantinho. Pode ficar tranquilo. Tá. Então tá certo, obrigada. Tá, desculpa qualquer coisa, mas eu não sou muito tecnológica. Tá. A Thaís, ela tá terminando de anotar as perguntas ali. Gente, eu não sei se eu falei rápido, estourei o tempo. Eu não sei, agora que eu tô olhando, acabou. Eu acho que eu cheguei certinho numa hora, né? A gente fica sem saber. Foi bem tranquilo. O pessoal falou que em algum momento tu falou mais rápido, mas acho que deu tudo certo. Às vezes pode acontecer de falar mais rápido, mas estamos aqui, a gente tira qualquer dúvida, tá? A gente volta, a gente repõe o slide. Pode falar qual é o slide que está na dúvida, a gente põe na tela e tira a dúvida. Não vai ficar ninguém com dúvida. A gente tem aí um tempo tranquilo até a próxima, né? Que hoje tem... Sim, colega, agora tem umas 10 horas, agora a gente tem algumas perguntas, acabaram fazendo quase todas as perguntas no final da palestra, por isso que eu tive Não, fica tranquilo, a gente tem uma hora aí tranquilo, gente, pode fazer as suas perguntas, fiquem tranquilos, se quiser voltar na apresentação, pede aí, doutora, aquele slide assim, volta lá, me dá um toque que eu volto na apresentação e mostro a vocês, tá? Tá, agora eu vou te fazer algumas perguntas que o pessoal fez aqui durante a palestra, no final da palestra. A primeira delas foi: membrana nictitante bem aparente em ambos os olhos de um felino diagnosticado com cardiopatia hipertrófica tem relação com a causa dessa aparência? Olha, membrana nictitante aparente, ou seja, a membrana da terceira pálpebra aparente, pode ser várias coisas. Entre elas também pode ser a dor ocular. O animal tende a retrair um pouco o globo ocular para trás, e pacientes com hipertensão pode ter dor ocular, até porque pode cursar com uveíte,
pode cursar com inflamação. Pense que ali tem vasos da coroides inflamados, então, uma dor, né? E aí o animal tende a retrair a musculatura do globo ocular, e aí a membrana nictitante passa a ser um pouco mais evidente, tá? Por causa dessa retração. Mas qualquer dor ocular pode cursar com o aparecimento dessa membrana, não necessariamente as doenças só hipertensivas, mas outras doenças, tá? Oculares também, úlcera de córnea, glaucoma, uveíte, enfim, neoplasias, várias causas. Tá bem. E além da hiperrefletividade, o que mais se nota na degeneração retiniana? Na degeneração, você, primeiro, atrofia dos vasos retinianos, tá? Quando você percebe que a retina já não está mais funcional, ela começa, de fato, a morrer por falta de nutrição, por falta de oxigenação do tecido de maneira efetiva. Então, você começa a ver o quê? Os vasos começando a ficar mais atrofiados, certo? Você começa a ver que os vasos, eles começam a meio que desaparecer mesmo. Mas isso normalmente cursa com a lesão de um quadro mais avançado, certo? Uhum. E essas dilatações aneurismáticas precedem as hemorragias ou as hemorragias podem acontecer já de cara? Pode ter as duas coisas. Você pode ter a hemorragia subretiniana e você pode ter os aneurismas nos vasos, certo? Então, você pode ter 5, 7 lesões, 3, 2, no mesmo olho, tá? Não precisa ser uma só. Você pode ter tortuosidade do vaso com edema, com descolamento bolhoso, com exudativo da retina, parcial ou total, ou pontos, ou você pode ter parcial e com alguns pontos na retina. Então, é importante você ver direitinho, olhar de novo, às vezes dar uma pausa, porque o paciente às vezes está muito nervoso, porque além de estar com a hipertensão associada, ele está descoordenado, ele perdeu a visão, enfim. Você precisa fazer com calma, às vezes voltar de novo, avaliar, e aí eu digo, aqui eu vi isso, peraí, vou olhar um pouquinho mais para cá. Achei isso aqui também, tá? Então, é um exame que você tem que fazer com calma. Não, você não pode fazer, eu vi rapidinho. Não, faz um pouquinho, o animal ficou estressado, retoma, faz novamente, tá? Claro que quando você tem uma experiência maior com fundo de olho, você já olha para a retina e diz, eu vi isso, isso e isso. Mas quando a gente está aprendendo no processo de construção do conhecimento, no processo de você ver e analisar, será que foi isso mesmo que eu vi? Vê, para um pouquinho, reavalia. Se você tiver como registrar através de câmera ou foto, enfim, como o doutor Tiago fez, é bom porque você depois analisa aquela imagem com mais calma, sem aquele calor da emoção. Meu Deus, eu vi isso mesmo, que foi mesmo que eu vi nesse olho, e aí você avalia a foto com mais calma. Mas quando você não consegue, faça seu exame de fundo com calma, tá? Tá. E quais as causas de ifema, além de hipertensão sistêmica? De ifema, várias. Endotelite, causas infecciosas, que a gente pode... Qualquer doença que cursa como infecciosas, neoplásicas, vasculares, tipo lúpus eritematoso, pode cursar além de hipertensão, ou também alterações em vasos de retina. Você pode ter doenças infecciosas, como o mais clássico de todos, que pelo menos para a nossa região aqui, Nordeste, que é uma região muito quente, e a gente tem muito problemas com a doença do carrapato, né, a erliquiose, e também a babesiose, que é muito, assim, a gente pensa logo em hemorragia de retina causada mais por essas enfermidades infecciosas, que aqui na nossa região, que é mais quente, realmente tem bastante, e elas cursam muito com hemorragia, descolamento de retina e alterações nos vasos retinianos também. E todas essas fotos de lesões são relacionadas à hipertensão sistêmica? Todas elas. Todas elas foram só lesões hipertensivas, tá? Não teve nenhum paciente nessa apresentação que não foi um paciente que tinha hipertensão, tá? Então, todas essas formas. Ou seja, a gente vê que elas são das mais diversificadas possíveis. Cada paciente pode manifestar um quadro de uma forma, enquanto o outro manifesta de outra forma, e aí a gente tem que estar
com as imagens ou treino, né, do olho para a gente dizer, isso aqui, então pode ser uma hipertensão. E essa tortuosidade, às vezes dá para perceber macroscopicamente levantando a pálpebra? O que? Não entendi. Essa tortuosidade, creio que tu falou Dos durante a vasos palestra. é da retina, levantando a Isso. pálpebra, não. Você tem Não. que fazer o exame do fundo de olho. Aqueles vasos que a gente vê tortuosos, ao levantar a pálpebra, são vasos da esclera, que são os vasos episclerais, certo? Esses vasos, eles normalmente podem também estar aumentados, porque em alguns pacientes pode cursar com glaucoma. Normalmente a gente vê essa tortuosidade de vasos em pacientes que têm aumento da pressão intraocular, tá? Uma coisa pode estar relacionada à outra, tá? Você pode ter uma hipertensão sistêmica que cursou como consequência em uma alteração de glaucoma. Mas normalmente os pacientes que eu tenho diagnosticado com hipertensão sistêmica, eles não tinham aumento da pressão intraocular, a não ser que tivesse um dano retiniano grave, com um transtorno em toda a estrutura ocular que cursou com glaucoma, tá? Ou com hipertensão intraocular. Mas esses vasos tortuosos que você tem que ver é na retina. E como é que a gente vê os vasos na retina? Para quem não tem o oftalmoscópio direto, ou você precisa dilatar, usa um midriático super baratinho, compra na farmácia humana, chama Midriacil, que é a tropicamida, tá? Você compra na farmácia, um colírio deve custar no máximo uns 15, 20 reais. Você põe na sua sacolinha e leva, na hora que você precisar, você dilata o olho, dentro de 10 a 15 minutos, você consegue dilatar bem e ver o fundo de olho, tá? Mas para isso você precisa, no mínimo, ter uma lente de 20 dioptrias, que é aquela lente que eu mostrei para vocês. E uma fonte de luz, né? Uma lanterna, um celular com uma boa fonte de luz. E a hipertensão só causa alteração na retina ou tem algum outro parâmetro no olho que seja possível observar sem a necessidade do exame do fundo de olho? Olhe, quando a gente fala de hipertensão e a gente fala de vascularização, a gente tem que lembrar que a parte vascular, principalmente a parte que a gente chama de úvea, né, que é a parte de irrigação do olho, né, que é a parte mais vascularizada, ela cursa, além de alterações que a gente chama de uveíte, que é uma inflamação ocular, pode ter alguns pacientes sim com uveíte, mas eu aconselho sempre fazer o exame de fundo de olho. Até porque, para o oftalmo, a gente sempre vai fazer o exame de fundo de olho na rotina. Mas, assim, o sinal mais gritante da hipertensão é o fundo de olho. Mas você pode ter paciente, sim, com uveíte associada, tá? E aí, de qualquer forma, você tem que fazer um diferencial e precisa de um tonômetro para você fazer a pressão, para você ver aquela uveíte. Mas o fundo de olho é o exame que eu posso dizer que é talvez o primordial para você avaliar as lesões de retina, que é o mais comum, tá? E no caso de úlceras de córnea, depois de tratadas, podem deixar cicatrizes. Nesse caso, se fizer a fundoscopia, é possível ver o clarão na área de tapeto? Quando você tem uma opacidade da córnea, né, que é o primeiro meio transparente do olho, é o primeiro meio que tem contato com o olho com o ambiente, você pode ter um pouco de dificuldade a depender do tamanho da lesão, certo? Por exemplo, você tem uma cicatriz extensa na córnea, e aí você vê que você não consegue ver aquele fundo de olho. Se você tiver muito azar dessa opacidade estar nos dois olhos, aí fica difícil você fazer a fundoscopia, tá? E aí você vai ter que usar recursos de imagem para você poder ter algum respaldo, tá? Você vai tentar ver se tem um descolamento de retina usando um ultrassom, por exemplo. E se você não consegue fazer nada, talvez pedir um OCT daquele olho para ver se existe aquela retina, tem um edema subretiniano, já que você não consegue ver porque a córnea tem alguma lesão que você não consegue investigar. Normalmente a lesão, quando fizer a fundoscopia, o ideal é que você faça dos dois olhos, porque a doença, a hipertensão é sistêmica, mas o dano em cada olho pode ser diferente, tá? Em um olho ele pode ter uma hemorragia que não vai ter no outro, não necessariamente.
E o exame de fundo de olho só é possível com a lente? Precisa da lente. Ou então com oftalmoscópio indireto. Aí você não vai precisar da lente, que é um outro aparelho. Que ele é mais caro. Assim, um bom oftalmoscópio indireto, ele é mais caro. Mas tem uns que são, que eu digo, que é de valores intermediários, e você consegue comprar em torno de uns R$ 800. E aí você tem, cuidando bem do aparelho, você tem para a vida inteira. Igual a lente. Se você tiver a lente, você tem uma boa lanterna, que é uma coisa barata, uma lanterna boa, uma que tenha... Eu prefiro as lanternas que tem luz amarela, que eu acho que é mais confortável para fazer. Porém, você pode usar uma de LED, sim. Só que tem um cuidado, tem umas lanternas de LED que elas são bem fortes, que até a gente se colocar no olho vai causar um desconforto. E se o animal tiver ainda uma visão parcial, ele vai se sentir muito desconfortável com aquela luz muito intensa. Então, é bom a lanterna que tenha uma boa luz, mas também não vá colocar um holofote, né, no olho do paciente. É verdade. A perda de visão de um cachorro por uveit pode ocorrer reversão do quadro com medicamentos? A perda da visão por uveit depende da lesão, tá? Uveit é aquela coisa. Se você consegue contornar a uveit, a inflamação, e ela não causou danos severos na retina, você pode sim deixar. O paciente pode ser visual, sim. Ele pode ter uma perda visual transitória, inflamatória, e pode retornar a visão. Mas, assim, se tiver um dano grave, permanente na retina, aí fica mais difícil, tá? Mas, assim, a gente tem que avaliar paciente por paciente, casos e casos. Ainda a respeito das hemorragias, que depois tu respondeu, surgiu outra pergunta. A pergunta é, então as hemorragias que surgem pelos aneurismas são retinianas, certo? E as subretinianas têm outra causa? As subretinianas, elas também podem ter um papel nos vasos principais, sim, as arteríolas e as vênulas, mas ela também pode cursar com vasos da coroide, o que a gente chama de corioretinite, sabe? Hipertensiva. Porque ali a coroide é parte da úvea. E a parte que nutre basicamente a retina vem desses vasos também da coroide. Principalmente em gatos, que é mais difícil, pode ter, mas é mais difícil você ver essa tortuosidade de vasos, sabe? Eles parecem que eles têm mais uma corioretinite do que dos vasos da coroide do que mais dos vasos retinianos, sabe? Esse mecanismo de autorregulação por parte vascular parece estar mais sinalizado. Não que não tenham papel os vasos retinianos, não é isso. Mas os da coroide também desempenham um papel decisivo. Então, a gente pode ter mais descolamento de retina, mais exudativo, principalmente nesse contato da coroide, do extravasamento de fluidos, né, de plasma, para o meio dos vasos coroidianos, tá? Dos capilares ali da coroide. Então, tá. Acredito que não tenha mais nenhuma pergunta. Dei uma olhada aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Tá? Foi maravilhoso participar aí com vocês. Foi maravilhoso para nós ter uma palestra tão boa. A gente passando os olhos ali lendo os comentários, as pessoas elogiando muito a didática, e realmente foi excelente. Que precisar, se alguém tiver dúvida, eu falei até com o Eduardo mais cedo, porque eu não sabia se o horário ia ficar apertadinho, pode chamar, criar o que a gente chama de ponto de discussão, a mesa redonda de algumas coisas, não tem problema, é só avisar que eu entro e a gente conversa, tá? Tá bem, muito obrigada. Muito obrigada a toda a equipe, viu? Boa noite. Boa noite.